Então aqui é um exemplo que neste caso a gente não tem um diagrama, a gente tem que obter o diagrama a partir do funcionamento do circuito. Então o exercício diz o seguinte: projeta um MDE, que é a sigla para máquinas de estado, que tenha uma entrada X e uma saída Y. Sempre que X mudar de 0 para 1, Y deverá ser 1 por 5 ciclos de relógio e então retornar a 0. Ou seja, normalmente Y é igual a 0. Quando o X mudar de 0 para 1, ou seja, tiver uma borda de subida, a minha saída Y ela vai ser nível lógico alto por 5 ciclos de clock seguidos. E isso acontece mesmo que X ainda seja 1. A partir do momento que X muda de 0 para 1, Y vai ser nível lógico alto por 5 ciclos de clock. Usando o processo lógico sequencial, determina a máquina de estados de baixo nível, encontrando as expressões de saída de estado próximo. Então vamos fazer nosso passo a passo do projeto. Então passo 1 é escolher a arquitetura de projeto. Nós temos a arquitetura de Moore e a arquitetura de Mealy. Nesse caso aqui, vamos escolher a arquitetura de Moore, porque é a que a gente está mais acostumado de trabalhar e que também é a mais simples de trabalhar. O passo 2 é obter o diagrama de transição de estados. E é aqui que reside a maior dificuldade deste exercício, porque neste caso, o diagrama de transição de estados ele não é dado, a gente tem que obter a partir do funcionamento deste circuito sequencial. Então vamos com calma obter esse diagrama de transição de estados. Inicialmente, vamos supor que nosso sistema está no estado A. Nesse estado A, a minha saída Y é igual a 0. O que esse estado A vai fazer? Esse estado A ele vai esperar que X mude de 0 para 1. Então, o que esse estado A vai fazer? Enquanto a minha entrada X for igual a 0, ele permanece nesse estado A, esperando que minha entrada X mude de 0 para 1. Quando a minha entrada X ela for igual a 1, aí o que eu tenho que fazer? O exercício é bem claro. Quando o X mudar de 0 para 1, Y deverá ser 1 por 5 ciclos de relógio. E então retornar a 0. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar 5 estados em que a minha saída Y ela vai ser nível lógico alto. Como cada estado do circuito sequencial demora um ciclo de clock, então se eu criar 5 estados em cascata, a minha saída Y vai permanecer em nível lógico alto por 5 ciclos de clock. Então, do estado A, caso a minha entrada for igual a 1, eu vou para o estado B, em que a saída é igual a 1, em que eu passo um ciclo de clock em nível lógico alto. A saída Y permanece um ciclo de clock em nível lógico alto. Do estado B, eu vou para o estado C, com saída igual a 1 também. E do estado B para o estado C não tem condição de entrada associada. Por quê? Porque quando X muda de 0 para 1, a minha saída Y ela deve ser 1 por 5 ciclos de clock, independentemente de como está a minha entrada X. Então, do estado B, sempre vai para o estado C. Até o momento, nós passamos 2 ciclos de clock com Y igual a 1. Então, vou criar um novo estado, que é o D, com saída 1. Ele passa mais um ciclo de clock. O estado E, com saída 1. Que ele vai passar mais um ciclo de clock. Até agora tem 4 ciclos de clock. E depois vai para o estado F, com saída 1. Que ele vai gastar mais um ciclo de clock. Então veja que depois que a minha entrada X mudou de 0 para 1, ele passa 1, 2, 3, 4, 5 pulsos de clock em nível lógico alto, a minha saída. Muito bem. Do estado F, depois que ele passou pelo estado F, a minha saída Y já permaneceu 5 pulsos de clock em nível lógico alto. Então o que eu devo fazer? O exercício também diz. O exercício diz que Y então deve retornar a 0. Então o que eu vou fazer? Aí entra, estou logo avisando que eu vou fazer errado.
Você poderia pensar que do estado F é só voltar para o estado A. Isso está correto? Não está, embora seja um erro entendível de você cometer. Por que não está certo? Vamos supor que x inicialmente é 0 e ele vai para 1. E ele fica em 1 durante o tempo todo. Fica eternamente em 1. O que vai acontecer? Ele está no estado A, aí vai para o estado B, porque ele mudou de 0 para 1. Estado C, estado D, estado E, estado F. Quando ele chegou no estado F, ele já passou 5 pulsos de clock em nível lógico alto. Volta para o estado A. Só que quando ele chega no estado A, embora a minha saída Y ela vá para 0, mas quando ele chega no estado A, a minha entrada X ainda é igual a 1. Então o que ele vai fazer nesse caso? Ele vai para o estado B novamente. Só que não é isso que o exercício pede. O exercício pede quando x mudar de 0 para 1 é que y deve ser 1 por 5 ciclos de clock. Neste caso, a gente consegue ver que x, se ele permanecer em 1 durante muito tempo, a minha saída, ela vai ficar, a minha saída y, ela vai ser nível lógico alto por 5 ciclos de clock, mesmo que x não mude de 0 para 1, porque ele está constante em 1, não tem mudança de 0 para 1. Então, o que eu tenho que fazer nesse caso? Essa transição aqui não existe. Eu tenho que ir para um novo estado, que é o estado G, que a minha saída é 0. Então, do estado F, eu vou para o estado G. E esse estado G, eu espero x voltar a ser 0. Então, enquanto x for igual a 1, eu permaneço em G. E quando x for igual a 0, aí sim que eu vou para A. Porque o que acontece nesse caso? Quando ele passou do estado G para A, então x já foi para 0. Então, nesse caso, eu só, saindo do estado A, eu só vou para o estado B novamente quando o x mudar de 0 para 1. Aí sim, porque quando eu chegar no estado A, eu já tenho garantido que minha entrada x ela é igual a 0. Enquanto minha entrada x for igual a 1, ele fica preso aí nesse estado G, até esperando que minha entrada x volte a ser 0. Depois que você obteve o diagrama de transição de estados, comemora, vai para a festa, porque o resto do projeto é todo mecânico. Então, passo 13 é a codificação. Nós temos quantos estados aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estados. Como nós temos 7 estados, nós vamos precisar de 3 variáveis de estado. Essas variáveis eu vou chamar de E2, E1 e E0. E para cada estado eu vou associar a um conjunto de variáveis de estado dessa combinação dessas 3 variáveis de estado E2, E1 e E0. Então nós temos todas as combinações possíveis para essas 3 variáveis de estado e vamos associar a cada estado um conjunto dessas variáveis de estado. Então, por exemplo, 000 vou associar ao estado A, 001 vou associar ao estado B, 010 ao estado C, 011 ao estado D, 100 ao estado E, 101 ao estado F e 110 ao estado G. Aqui não está associado a nenhum estado do meu diagrama de transição. Sempre lembrando que essa codificação você faz do jeito que você quiser. Se você quiser, por exemplo, dizer que o estado A é 110, o estado B é 011, você faz do jeito que você quiser. Sempre lembrando que isso vai influenciar quando você estiver fazendo a sua tabela de transição de estados. Muito bem, passo 4 é escolher o flip-flop a ser utilizado. Como nada foi dito, vou usar o flip-flop que facilita a minha vida, que é o flip-flop D. Então vamos aqui para o nosso passo 5, que é a tabela de transição de estados, que a gente vai relacionar estado atual, a entrada, um estado próximo e a minha saída. Estado atual, vou colocar as variáveis de estado atual, que no caso é E2, E1 e E0. Entrada é x, o exercício diz isso. Estado próximo é E2 mais E1
mais e E0 mais, e a saída é Y. O exercício também diz isso. Então, muito bem, nós temos todas as combinações possíveis para E2, E1 e E0, e a minha entrada X. E sempre lembrando da nossa codificação, essas duas primeiras linhas, as variáveis de estado atual é 0, 0, 0, é o estado A. Essas linhas, as variáveis de estado atual é 0, 0, 1, é o estado B. Essas duas linhas, as variáveis de estado atual é 0, 1, 0, é o estado C. Essas duas linhas, as variáveis de estado atual é 0, 1, 1, é o estado D. Essas duas linhas, as variáveis de estado atual é 1, 0, 0, é o estado E. Essas duas linhas, as variáveis de estado atual é 1, 0, 1, e analisando a codificação, o estado F. E essas duas linhas é o estado, o quê? As variáveis de estado 1, 1, 0, que é o estado G. Essas duas últimas linhas não estão associadas a nenhum estado do meu diagrama de transição. Então vamos analisar a nossa codificação e o nosso diagrama de transição de estados para obter essa tabela de transição de estados. Então aqui é estado atual A com entrada igual a 0. Estado atual A com entrada igual a 0, meu estado próximo é A. Então aqui eu vou colocar A codificado de forma binária, que é 0, 0, 0. Aqui é estado atual A com entrada igual a 1. Estado atual A com entrada igual a 1, meu próximo estado é B. Então aqui eu vou colocar B codificado de forma binária, que é 0, 0, 1. Olha, aqui é estado B com entrada igual a 0. Estado B, independente da minha entrada, o meu próximo estado é C. Tanto faz se é 0 ou se é 1. Então se a entrada for 0, o meu próximo estado, partindo de B, é quem? É C, que é 0, 1, 0. E se minha entrada for igual a 1, é C também. Então é 0, 1, 0. Já que de B para C, eu não tenho condição de entrada associada. Ou seja, só é o pulso de clock. Aconteceu o pulso de clock, vai de B para C. C, a gente analisando nosso diagrama de transição de estados, o próximo estado, independentemente da entrada, é D. Então, tanto faz se minha entrada é 0 ou se minha entrada é igual a 1. Meu próximo estado é D. Então, aqui eu coloco o D codificado de forma binária. Quando a entrada é 0 e quando a entrada é 1. Vamos ver também aqui para o estado D. Estado D, o próximo estado, independentemente da entrada, é o estado E. Então, tanto faz se x é igual a 1 ou x igual a 0. Meu próximo estado, depois de D, é E. Então, nessas duas linhas aqui, que é D com entrada 1 e D com entrada 0, o meu próximo estado é E. Então eu coloco o E codificado de forma binária, que é 1, 0, 0. Do estado E, também o meu próximo estado, independentemente da entrada, é F. Então aqui, que é estado atual E com entrada igual a 0, o meu próximo estado é F, que é 1, 0, 1. E aqui, que é estado atual E com entrada igual a 1, meu próximo estado é F também, que é 1, 0, 1. Do estado F, independentemente da minha entrada, meu estado seguinte é G. Então, nessa primeira linha, que é o estado atual F com entrada igual a 0, meu próximo estado é G, que é 1, 1, 0. E aqui também, ó, estado atual F com entrada igual a 1. Meu próximo estado é igual a G. Para G, aí a situação é um pouco diferente. Aqui é estado atual G com entrada igual a 0. Estado atual G com entrada igual a 0, meu próximo estado é A. Então aqui eu tenho que colocar A codificado de forma binária, que é 0, 0, 0. E aqui é estado atual G com entrada igual a 1. Estado atual G com entrada igual a 1, o próximo estado é G. Então aqui eu coloco o G codificado de forma binária. 1, 1, 0. Vamos preencher agora a coluna de saída. Antes de preencher essas duas linhas aqui, essas duas últimas linhas da nossa tabela de transição de estados. Aqui é modelo de Moore. A gente escolheu fazer modelo de Moore. Então a saída depende apenas do estado. Então nessas duas primeiras linhas corresponde à saída do estado A. A saída do estado A, analisando nosso diagrama, é igual a 0. Então aqui eu coloco 0. Essas duas linhas é a saída do estado B. Analisando o diagrama, a saída do estado B é igual a 1. Então aqui nessas duas linhas eu coloco saída 1. Aqui é a saída do estado C. A saída do estado C, analisando o diagrama, ela é igual a 1. Então aqui nessas duas linhas eu coloco 1. Essas duas linhas é a saída do estado D. Analisando o diagrama, a saída do estado D é igual a 1. Então aqui eu coloco igual a 1.
Essas duas linhas é a saída do estado E. Analisando o diagrama, a saída do estado E é igual a 1. Então aqui eu coloco 1 nas duas linhas. Essas duas linhas é a saída do estado F. Analisando o diagrama, a saída do estado F é igual a 1. Então aqui eu coloco 1. E essas duas linhas é a saída do estado G. A saída do estado G, analisando nosso diagrama, é igual a 0. Então aqui eu coloco 0. Muito bem, nós temos essas duas últimas linhas aqui da nossa tabela de transição de estados, que novamente correspondem ao estado que não está presente no diagrama. Então a gente pode tanto escolher utilizar isso como don't care, como eu posso escolher que o estado próximo vai ser algum dos estados válidos, ou seja, A, B, C, D, E, F, G, e eu defino uma saída ao meu critério. No meu caso, neste exercício, eu vou dizer que para essa situação, se ela ocorrer, meu próximo estado vai ser o estado A, já que é o estado meio que inicial da nossa máquina de estados. Então coloco estado A, codificado de forma binária. E a minha saída eu vou colocar igual a 0. Eu estou arbitrando isso aí, eu estou literalmente escolhendo. Então muito bem, nós temos nossa tabela de transição de estados. O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer o projeto das expressões de excitação e de saída. Então muito bem, vamos agora para o nosso passo 6, que é obter as expressões de excitação, que no caso aqui é D2, D1 e D0, e de saída, que no caso aqui é Y. Então vamos fazer os nossos velhos mapas de Carnot aí. Então já temos nossos mapas de Carnot, vamos preenchê-los, né? Então muito bem, vamos agora fazer as expressões. D2 eu posso fazer este agrupamento aqui, dois elementos, cuja expressão é E2 negado, E1, e aqui é E0. Esse par aqui, cuja expressão é E2, E0 negado, X, e essa quadra aqui embaixo. Essa quadra aqui embaixo. Cuja expressão é E2, E1 negado. Para D1, neste caso a gente pode fazer esse agrupamento aqui, que é igual a E1, E0 negado, X. Este agrupamento aqui, que é E2 negado, E1, E0 negado. Ou, famoso agrupamento, pega a besta, esse aqui, ó, cuja expressão é E1 negado, E0. Para D0 nós temos este agrupamento aqui, cuja expressão é E2 negado, E1, E0 negado. Este agrupamento aqui, cuja expressão é E2, E1 negado, E0 negado. E por fim esse agrupamento aqui, que é igual a E2 negado, E0 negado, X. E por fim, para Y, é essa quadra, cuja expressão é E2 negado, E0. Esta quadra aqui, cuja expressão é E2, E1 negado. E esta quadra aqui, cuja expressão é E2 negado, E1. Então, muito bem, nós temos as expressões aqui para D2, D1, D0 e Y. Era isso que o exercício tinha pedido, ok? E nós encerramos esse exemplo por aqui. Veja que depois de obter o diagrama de transição de estados, o resto é completamente mecânico, não tem o que pensar, é só expiração.